Oi meninas, bom dia, todas bem? Espero em Deus que vocês estejam todas bem e peço a vocês que se mantenham em oração, clamando ao Senhor, para que Deus nos ajude a juntos, com Ele, passarmos por isso tudo que estamos passando. Peço a vocês que sigam as orientações do governo, que é de ficar em casa, de permanecer em casa, tá bom? Vamos nos cuidar, vamos fazer tudo direitinho para que a gente possa passar por essa situação de coronavírus bem e o mais rápido possível, tá bom? Vamos começar a nossa aula com algo primordial, não só para nós que trabalhamos na cozinha, como para todos nós que estamos passando por esse momento, que é lavar as mãos. Aguardem um momento que eu vou aqui lavar a mão e já volto. Já lavei as minhas mãos e agora eu vou estar passando também na minha mão, para melhor proteção ainda, o álcool 70, ok? Passando um pouquinho de álcool 70, para que a gente possa ficar também bem protegido, bem higienizado, para que tudo corra bem conosco e com os nossos, que é importante também a gente se preocupar com o próximo. Então, hoje nós vamos fazer a massa de pão de ló, que seria a massa que eu iria ensinar vocês em aula hoje, né? A massa de pão de ló. Eu escrevi aqui no quadro, dá pra ver, Ronaldo? Dá? Escrevi aqui no quadro a receita da massa de pão de ló. A massa de pão de ló, essa receita, ela serve para uma forma de 15 por 10, que é essa forma aqui. 15 de largura por 10 de altura, tá bom? Para essa forma, nós vamos gastar a quantidade de 5 ovos, 150 gramas de açúcar, 150 gramas de trigo e uma medida, esqueci de anotar ali, mas eu tô falando para vocês agora, uma medida, uma tampinha dessa pequena de essência de baunilha. Para que a gente usa a essência de baunilha? Para tirar o cheiro dos ovos. Ah, Meire, eu não gosto de fazer bolo de pão de ló, porque o pão de ló fica com cheiro, os ovos ficam, o bolo fica com cheiro de ovos. Mas não, se você bater bem a massa, eu costumo bater a minha massa de 5 a 10 minutos, e se você botar a essência, você vai excluir, tirar o cheiro do ovo da sua massa, ok? Para podermos fazer qualquer tipo de bolo, a primeira coisa que nós devemos fazer é ligar o forno. E uma das coisas que eu aprendi sobre forno, sobre temperatura de forno, é a seguinte: quando a gente liga o forno para ele aquecer, a gente liga ele na temperatura de 200 graus. Vou ligar meu forno e colocar na temperatura de 200 graus. Isso. Está aquecendo em 200 graus. Quando eu for colocar o bolo no forno, eu diminuo essa temperatura para 180 graus, tá bom? Quando o bolo fermentar e crescer, aí eu diminuo mais ainda para 160 graus. Fazendo isso, eu não vou ter aquele bolo cru no meio, nem aquele bolo que quando a gente vê fica aquele bolo fundo, que fica meio afundado no meio. Fica um bolo perfeito se você usar esse tipo de, essa medida, né? Uma medida no termômetro do seu fogão, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na batedeira 5 ovos que já foram higienizados.
eu sempre bato o ovo. Primeiro abro o ovo aqui, primeiro numa panelinha, para depois botar aqui para a gente não correr o risco de o ovo estar podre e misturar com os outros. 5 ovos. Dois. 3, 4. São 5 ovos inteiros, tá bom, gente? 5 ovos. Aí eu vou colocar aqui, junto com esses ovos, 150 gramas de açúcar, tá bom? Quem tiver a balancinha, pesa na balancinha 150 gramas de açúcar. Se não tiver a balancinha, pode usar o copo medidor para fazer essa receita. Só procurar aqui 150 gramas de açúcar e incluir. Esse açúcar também já foi peneirado, tá bom, gente? Vou levar isso aqui para bater na batedeira. Na minha planetária, eu uso de 5 a 10 minutos até eu ver que eu dobrou o volume. Mas se for aquela batedeira de mão, você pode ter um período a mais, você tem que prestar atenção nisso, tá bem? Vamos lá. Começo sempre na velocidade baixa, que é para ela poder incorporar todos os elementos. Depois eu aumento a velocidade. O meu fogão, ele tem um termômetro não, um reloginho. Aí eu sempre boto ele para despertar em 10, para mim poder saber a quantidade de tempo que essa massa está batendo, viu? Já misturou, agora eu vou aumentar a velocidade dela para ela bater bem rapidinho. O marido está aqui, está me ajudando. Chegou ontem de viagem, trouxe bastante doce para mim comer. Se acabar essa coisa de coronavírus, eu vou estar enorme de gordo. Tanto que eu estou comendo. Então, enquanto bate os ovos ali, eu vou explicar para vocês sobre a questão da forma. Como eu disse, essa aqui é uma forma de 15 de largura por 10 de altura. Essa medida que eu dei, ela serve para essa forma. Se eu quiser fazer uma forma maior, uma forma de 20, eu dobro essa quantidade de ovos, de açúcar, de tudo, dos elementos, né? Eu dobro. Nunca passe disso, tá bom, gente? Nunca bota 15 ovos, 450 gramas de açúcar, nunca coloque. Por quê? Porque isso vai dar uma interferência muito grande e a sua batedeira também não vai aguentar. E você vai ver aquele cheiro de ovo insuportável na sua massa que ninguém vai querer comer. Para esse bolo, que é o bolo de pão de ló, existe uma coisa muito importante. Eu tenho até uma amiga, Tati, beijo pra você, Tati, lá do curso, lá do Senac. Ela fez o bolo e quando ela colocou o bolo na forma dela, quando ela retirou, o bolo murchou todinho, veio todo pro centro, ficou todo enrugadinho no centro. Aí ela perguntou lá por que isso tinha acontecido. Eu falei, Tati, é porque você untou esse tabuleiro. Massa de pão de ló não se unta nem nas laterais e nem no fundo. Se untar vai ter problema. Bom, não se unta nenhuma forma que você for usar desse tamanho, do tamanho de 20, de qualquer outro tamanho. Massa de pão de ló não se unta. E se untar, vai acontecer o que aconteceu com a minha amiga. Quando você tirar do forno, ele vai estar bonito. Quando você ver, ele vai se juntar tudinho e murchar.
O que nós usamos para a massa de pão de ló, para retirar ela, para cobrir, é o papel manteiga. Nós cortamos o aro, essa minha forma é de fundo falso, tá? Nós cortamos um disquinho para a forma na mesma medida e colocamos no fundo da forma, ok? Coloquei no fundo da forma. É somente isso que eu faço para poder levar o meu bolo no forno, bom? Não passe manteiga, não unte com manteiga embaixo, não unte com manteiga e depois coloque o papel manteiga, não precisa. Basta somente cortar o disquinho do tamanho do fundo da sua forma e colocar. Acho que é isso só mesmo sobre essa questão do fundo. Ah, tá, lembrei. O que acontece? Ah, Ney, eu não tenho papel manteiga em casa. Como é que eu vou fazer? Eu posso forrar o fundo da forma também com papel toalha, tá bom? Aqueles papel toalhas que a gente usa para tirar a gordura dos alimentos. Se eu não tiver o papel manteiga, eu posso usar o papel toalha, cortar o disquinho e colocar no fundo da forma, ok? Olha, tem 5 minutos que a minha massa já está batendo, tá? Ela já cresceu, já dobrou o volume dela. Eu vou esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos, para poder já passar, para colocar o trigo. O trigo, esse trigo, para ser colocado na massa, ele precisa ser peneirado. Bom, eu não posso pegar esse trigo e jogar com força na minha massa. Ele precisa estar peneirado para poder ser peneirado em cima da massa. Vocês vão ver como eu vou fazer para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Ó, a minha peneira está aqui, o meu fouet está aqui, tá bom? E eu vou mexer a incorporar a massa com o fouet e com a peneira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa massa, ela não leva fermento, bom? Essa massa, ela não leva fermento. Então, o que vai fazer o crescimento dessa massa é a leveza dos ovos. A leveza que a massa tem com os ovos é que vai dar o crescimento dele. Se vocês viram aqui pela lista de material que eu dei, eu em nenhum momento coloquei fermento. E quando eu for retirar o bolo do forno, vocês vão observar que ele está alto e está grande. E vão perguntar, ué, mas o que aconteceu? Você não colocou fermento? É a leveza que a massa tem, tá? Os ovos, que vai fazer todo o crescimento deles, tá bom? Gente, ó, já cresceu bastante, como são poucos ingredientes, já tem 7 minutos que ela está batendo, já deu uma boa crescida, eu vou já começar a incorporar na massa o trigo. Antes disso, eu vou dar uma paradinha para eu poder dar uma olhada no som, tá? Porque eu posso estar gravando esse tempo todo aqui e a batedeira pode ter dado interferência no som. Para aí, Ronaldo, para mim, fazendo favor. E eu vou dar uma conferida e volto já.